Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tá, espero que todo mundo esteja bem, tá? Se protegendo nesse tempo, tá? Então, eu vou gravar aqui com vocês a atividade dessa semana, no caderninho que vocês têm aí do São Paulo Faz Escola, tá? Volume 2, como tá essa imagem aqui, tá bom? Então, a atividade que nós vamos fazer é a atividade que eu sugeri para vocês da página 65, que está falando sobre sequências numéricas, tá? Que é uma sequência recursiva e uma sequência não recursiva, tá bom? Então aqui eu vou fazer já explicando, já corrigindo. Então eu espero que você faça antes aí no caderno de vocês, tá? Vocês têm o caderno do aluno, põe a resposta no caderno, porque tem alguns espaços, né, que não cabem aqui para pôr direto no caderno de vocês. Porém, dá para fazer no caderno, tá bom? Então vamos aqui, ó, começar com a primeira atividade que vocês têm aí. Então, diz assim: então, vamos ampliar o conhecimento sobre sequências. Então, escreva no seu caderno duas sequências e indique a regra de formação de cada uma delas. Tá? Então, fazer uma continuação aqui. A gente pode pensar em sequências de números pares, por exemplo. Tá? Então, eu vou colocar aqui em cima, tá, gente? Então, como que é a sequência dos números pares? Nós começamos lá com o 2, depois o 4, o 6, né? O 8, o 10, o 12 e assim por diante. Isso é uma sequência, né? E como que funciona essa sequência, né? A gente tem que pensar assim, como é que é uma regra para que nós determinamos o próximo? Nós sabemos assim que números pares ele é sempre múltiplo do número 2. Então basta eu pegar qualquer posição, né, dos números naturais e multiplicar por 2. Então vamos supor que o n é um número genérico, tá? É uma posição que eu quero ver. Por exemplo, qual é o primeiro número par, né? Então, o primeiro número par, você vai pegar o 2 e multiplicar por 1. Então, o primeiro número par é o 2. Qual é o segundo número par dos números naturais? 2, né? O segundo número par, 2 vezes 2 é o 4. Tá aqui, ó, né? Ó. Qual é o terceiro número? Então, você troca esse n pelo 3. Então, 2 vezes 3, 6. Ó, é o terceiro número da sequência. Então, esta fórmula é uma regra que determina todos os números pares. Tá? Então, eu quero saber lá, por exemplo, qual é o 10º número par. Então, é só pegar o 2 e multiplicar pelo 10. Então, seria 20. Então, o 20 é o 10º número par. Tá? E aí, ele pede mais um. Então, vamos fazer um, que seria agora dos números ímpares, né? Como que é o número ímpar? Ó? É o 1, o 3, aqui, ó, o 5, o 7, o 9, o 11. E como que funciona uma regra para determinar números ímpares? Então, observe que os números ímpares também eles vão aumentando, né, de 2 em 2. Só que ele não começa do 2, ele começa a partir do 1. Então, a gente pode aproveitar a fórmula dos números pares, que é 2 vezes n, e aí, para ficar o primeiro número par, é 2, mas eu quero que comece no 1. Então, basta a gente descontar uma unidade, ó, na fórmula. Então, olhe para vocês verem. Se eu quiser saber, então, qual é o primeiro número ímpar? Então, você coloca 1 aqui, faz a continha. 2 vezes 1, 2. Tira 1, deu 1. Quero saber o segundo número ímpar. 2 vezes 2. Aqui você coloca 2 aqui, porque saber o segundo. 4, tira 1, 3. Quero saber o terceiro número ímpar. Então, coloca 3 aqui, ó, no lugar do n. Né? Vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 3, menos 1. Então, aqui vai dar 6, tira 1, 5. Qual é, por exemplo, o 10º número ímpar? Tá? Então, 2 vezes 10 dá 20, tira 1, ó, 19. Então, 19 seria o 10º número ímpar, tá? Então, essa sequência. Vale a gente observar também, tanto nos números pares como no número ímpar, a gente vai colocar sempre esse n a partir do número 1, tá? Então, não vale eu colocar 0 aqui, tá bom? Então, por isso que a gente fala que o 0 ele não é nem par e nem ímpar, tá? Ele é neutro, tá? Então, ele não é considerado um número par nem um número ímpar, tá? Fique bem claro isso, tá bom? Questão 1.2, ó. Os números de uma sequência recebem o nome de termo, e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, que é a posição, dentro de uma sequência. Então, observe aqui, ó. Então,
Então, nós temos uma sequência numérica. Então, cada um tem sua posição, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. E aí embaixo estão os elementos da sequência. Então, é uma sequência aqui que ela está, né? Ela começa assim, ó, o primeiro elemento é o 1, o segundo é o 4, o terceiro é o 9, o quarto é o 16 e assim por diante. Então, é uma sequência que está aumentando, ó. Ela está seguindo um critério. Então, eu sei aqui a posição, né? Qual é a posição do oitavo elemento aqui da sequência? É 64. E aí vem, é possível escrever qual é a regra dessa sequência apresentada no quadro acima? Então, a gente tem que observar sempre aqui, ó, um truque é você olhar a posição, tá? A ordem da sequência com o número que obtém. Então, por exemplo, olha lá, o primeiro é 1, o segundo é o 4, o terceiro é 9, o quarto é 16. O que esses números da sequência aqui faz a gente lembrar? Né? O que a gente deduz? Né? Pensa um pouquinho. Se o primeiro é 1 e o segundo é 2, significa que eu estou multiplicando por ele mesmo. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 ó, dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, olha que sequência interessante. É a sequência da multiplicação por ele mesmo. Né? Então, se eu fizer 6 ao quadrado, dá 36. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado e assim por diante. Então, é assim possível escrever uma regra, né, no quadro acima. Então, nós vamos dizer assim, que a regra aqui vai ser baseada, vamos chamar de n a posição, tá, a ordem, basta a gente multiplicar por ela mesma, né, ou n ao quadrado, que é a mesma coisa que n vezes n. Tá? Então, por exemplo, se eu perguntasse qual é o número da posição 10, então é só você pegar e elevar ao quadrado, né? Nós temos aqui que 10 vezes 10 é 100, tá? Então, a ordem 10, ao décimo, a décima posição é ocupada pelo número 100, tá? A seguir, temos outra sequência. Então, lá, observem aqui a sequência que nós temos. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, então a ordem aqui da posição. E a posição dela é assim, ela começa com 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Qual é a regra de formação? O que a gente percebe nesses números aqui, ó? Tá? 4, 8, 16, 12, 16, 20, 24, né? O que nos lembra? Não lembra a tabuadinha do 4? Não é isso? Não são os múltiplos do 4? Né? Então, qual é a regra de formação? Então, basta a gente pegar, por exemplo, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, que é a ordem, 8. Ou seja, 4 vezes 3, 4 vezes 4, ou seja, está multiplicando por 4. Então, se o n, ó, o n sempre vai ser a nossa ordem, tá? Então, não esqueça, ó, o n é sempre a ordem que eu quero. Então, basta, a regra é simplesmente você multiplicar por 4 cada ordem que eu queira. Então, se quiser saber lá, por exemplo, qual é o 10º número aqui, era só fazer 4 vezes o 10, tá? Então, esse n aqui, que a gente vai falar genericamente, é o número que representa a ordem, tá? É a posição n, tá? Uma posição genérica, uma posição qualquer. Conhecendo as sequências. São chamadas de sequências recursivas, né? E nós temos aqui uma sequência recursiva quando o termo ocupa uma posição, tá? E tem valor determinado por uma regra. Então, uma sequência recursiva é quando a gente conhece, a gente sabe a posição, qualquer posição que a gente quer, que nós queremos saber, nós conseguimos chegar nesse número porque ela tem um padrão para se chegar até ela. Então, isso nós chamamos de sequência recursiva, tá certo? E aí, nós vamos ter aqui, ó, quando que uma sequência, quando os termos de uma sequência não obedecem nenhuma regra, então nenhuma formação. Então, nesse caso, nós temos uma sequência não recursiva. Então, quando não tem um padrão de uma sequência numérica, ela é simplesmente aleatória. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Então, observe aqui a sequência
recursiva. 1, 4, 7, 10, 13. Então, escreva a formação dessa sequência. Então, observe aqui, do primeiro para o segundo termo, né, a gente pode pensar assim, aumentou 3. Né? Do 4 para o 7 também aumentou 3. Ó, observe que está sempre seguindo esse mesmo padrão. Tá? Então, ele está sempre aumentando 3 unidades. E com isso, o que nós podemos pensar? Como que seria a regra, né, de formação aqui? Bom, se está aumentando de 3 em 3, vamos pensar assim, ó, o n é a nossa ordem, é a nossa posição, né? Nós vamos chamar de n a nossa posiçãozinha. Vamos ver então aqui, ó, vamos chamar então n, né? N. Então, observe que está multiplicando por 3, certo? Por quê? Está aumentando de 3 em 3. Só que se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar a primeira posição. Se eu colocar 3 vezes 1, dá 3, mas observe lá, não é 3, né? É 1. Então, o que eu posso fazer com essa fórmula aqui para que obtenha... o que eu posso acrescentar nessa fórmula para que o resultado dê 1? Se 3 vezes 1 é 3, então basta eu descontar 2 unidades. Ó. Será que dá certo agora para os outros? A gente tem que testar para os outros. Ó. Então, ó, vamos pensar assim. Ó. Qual é a segunda posição? É 3 vezes 2, menos 2, que é a minha fórmula. Será que isso vai dar 4? Vamos ver? 3 vezes 2, ó, 6, tira 2, deu 4. Então, funcionou, tá? Vamos ver se eu consigo, para a mesma fórmula, se vai dar certo o 7. Então, ó, o 7 é a terceira posição. Então, no lugar do n, eu vou colocar o 3. Tá? Então, a gente faz lá, 3 vezes 3, nós temos 9, menos 2, deu 7 lá, exatamente 7. Então, observe que está funcionando. Vou fazer só mais um para a gente tirar, né, a dúvida corretamente aqui. Então, vamos pensar, ó, qual é o quarto termo? O quarto termo tem que dar 10. Vamos ver se vai dar 10? Ó, 3 vezes o quarto termo, né? Quarta posição. 3 vezes 4, tira 2, isso realmente dá 10. Então, está funcionando. Então, essa realmente é a fórmula que determina essa sequência recursiva. Aí, um exemplo de uma sequência não recursiva. Ó. 1, né? 1, 4, 9, 25, 16. Para obter qualquer termo da sequência, não dependemos do termo anterior. Então, escreva a regra de formação dessa sequência. Então, observe que essa sequência ela está errada, né? Por exemplo, 1, 4, 9, como nós vimos no slide anterior, aqui teria que ter o 16, né? E tem o 25. Então, ela não segue um padrão, porque eu não sei determinar qual é a próxima sequência. Se tivesse na ordem correta, essa sequência, ela, de fato, ela teria uma regra. Então, aqui, toda sequência não recursiva, ela não tem, por exemplo, uma regra, não tem regra de formação. Tá? Ela não tem regra de formação, tá bom? Agora na questão 2.2. Agora que você estudou a diferença entre sequências recursivas e não recursiva, observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Então, tem lá, figura 1, né? Toda vez que a gente vai fazer aqui, observa em forma de figuras, posição, então a gente tem lá a primeira posição, segunda, terceira, quarta, isso são as ordens, né? Obviamente, ele vai pedir as demais figuras, figura 5, figura 6, como que seriam essas figuras? Então, como que a gente consegue observar aqui um valor interessante? Ó? Primeiro, letra A, quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Então, essa é a primeira fase que quando a gente depara com um problema como esse, é colocar quantos quadradinhos nós obtemos em cada uma dessa figura. Então, a gente observando aqui, eu tenho na primeira 1, na segunda eu tenho 4, aqui nós temos 9 e aqui nós temos 16. Você já percebe que essa sequência já está sendo conhecida de nós, né? Quantos quadradinhos vai ter a figura 5 e a figura 6? Então, a figura 5 vai ser 25. E a figura 6, nós vamos ter 36. Diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? Que a gente observa é que o lado, né, determina quantos quadradinhos nós vamos ter. Então, por exemplo, aqui você observa que eu tenho um lado. Então, 1 ao quadrado é 1.
1 ao quadrado é 1, certo? Aqui nós obtemos, ó, uma figura que tem 2 de lado, né? 2 quadradinhos por lado, ó. É um quadrado de 2 de lado. Então, 2 ao quadrado é 4. Aqui nós obtemos, ó, uma formação aqui de um quadradinho de lado 3, né? 3 ao quadrado vai dar 9, porque tem 3 no comprimento e 3 na largura. A mesma coisa aqui, 4 ao quadrado, e aí para 5 ao quadrado, 25, e também para 6 ao quadrado, então nós conseguimos perceber um padrão. E agora aqui na letra C, como que seria a expressão, né, do número do quadrado da figura n? Então, lembra que a figura n seria a figura genérica. Então, a gente percebe que a figura n, basta a gente elevar ao quadrado o termo, tá? Porque então aqui, ó, essa figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Então, a figura n seria aquela figura infinita. Qual é essa figura infinita? Qual é a posição aqui? Basta a gente pegar o número, né? Observa que esse número 4 está aqui embaixo, ó. Observa que esse número 3 está aqui embaixo. Observa que o número 2 está aqui embaixo. Então, esse n aqui é meio que padrão. Então, esse n basta pegá-lo e levar ao quadrado. Aí você tem a formulazinha, tá? Letra B. Letra E. Elabora uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência formada pelos números dos quadradinhos. Então, aqui, ó. Então, nós temos aqui o número de lados, 1, né? Então, quantos quadradinhos eu tenho? 1. Se eu tenho 2, então é 4. Se eu tenho 3 de lado, então 3 ao quadrado, né? 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64, porque é 8 vezes 8. 9 ao quadrado, 81. E 10 ao quadrado, 100. Tá? Então, aqui nós temos, então, a sequência, né, dos quadradinhos formados ali, tá bom? Dos 10 primeiros quadradinhos. Já aqui, ó, nós temos uma ideia de um fluxograma. O fluxograma, ele basicamente ele ilustra um passo a passo que a gente deve seguir para responder problemas, tá? Então, serve de um roteiro matemático para que nós seguimos para poder resolver o problema, tá? É uma ideia nova até mesmo para nós que estamos ensinando para vocês esse conteúdo matemático, mas é uma forma de linguagem muito utilizada em linguagem computacional, tá? A gente consegue fazer como se fosse um tutorial, né? Hoje vocês estão deparando com diversos procedimentos aí que você compra algo novo e você, de repente, você quer saber como instalar e como fazer, você segue um tutorial ou muitas vezes né, antigamente, quando você compra, antigamente não, recente, né? Você compra qualquer equipamento, você tem que ler, muitas vezes precisa ler um manual para seguir, né? Esse manual nada mais é do que um tutorial, tá? Então aqui esse fluxograma é como se fosse um tutorial de procedimentos para você resolver esse problema, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o fluxograma a seguir mostra os procedimentos para encontrar as figuras da sequência apresentada na atividade anterior. Seguindo os procedimentos, encontre a figura 5. Tá? Então, nós temos lá a figura 1. Você vai olhar a figura 1. Copiar a figura anterior. Daí depois, adicionar uma coluna aumentando um quadradinho. Tá, depois, complete a linha com os quadradinhos. E depois, gerar mais um termo. Se sim, você copia de novo. Se não, você encerra. Na verdade é assim, ó. Primeiro passo, figura 1. Vou tentar desenhar aqui, ó. Você faz a figura 1. Depois, você vai copiar mais um quadradinho a seguir, tá? E preenchendo aqui, ó. Então, essa seria... Nós temos aqui a figura 2. Como que eu faço a figura 3? Você vai fazer mais uma coluna, tá? Seguindo os passos, ó. Então, você tem aqui e preenche. Então, essa seria a figura 3, tá? Como é que é a figura 4? Segue o raciocínio. Você vai fazer mais uma coluna, agora aumentando, né? Aumentando aqui. E aí você vai ter a figura 4 com 16 quadradinhos. E aí, a figura 5, você faria mais uma coluna,
com 5 quadradinhos, aí você vai chegar no resultado obtido, tá? Então, esse seria o roteiro que esse fluxograma tá nos referindo, tá? A gente vai sempre gerando aqui um termo a mais, tá ok? A sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos, né? São o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17. Né? Lembrando que os números primos são aquele caso dos números que são apenas divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, nós temos uma sequência infinita aqui dos números naturais que são primos, considerados primos, que se encaixam nessa situação. Escreva os 5 próximos termos da sequência. Então, o que vem após aqui o 17? Né? Nós vamos ter lá o 19, depois nós vamos ter o 23, tá? Depois nós vamos ter o 29, o 31 e o 37. Esses são os 5 próximos termos que nós temos da sequência dos números primos, tá? Bom, daí letra B. Classifica essa sequência em recursiva ou não recursiva. Então, observe que fazer aqui, puxar aqui um puxadinho da letra B. Então, a gente tem lá o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, lá. Então, vocês observam que não tem um padrão de formação aqui, tá? Tanto, ó, aqui aumentou uma unidade, depois aumentou 2, ó, continua aumentando 2. Já aqui já aumentou mais 4, depois 2, depois 2, depois 2, né? Depois aumentou mais 4. Então, não há um padrão, aqui já pula, né, ó, 6 unidades, ó. Então, os números primos, ele é uma sequência não recursiva. Tá? Ele não existe uma regra de formação, tá? Isso não há uma regra de formação. Então, cada número aqui, o próximo, por exemplo, não depende do 37, né? Você tem que ficar testando. Por exemplo, será que o 38 ele atende às exigências de ser um número primo? E o 39, né? Será que ele atende? Né? Depois o 40, tem que ficar testando um por um, tá? Tá bom? Então não há não, ele não tem não é recursivo, tá bom? Monte o fluxograma para a sequência dos números primos. Então, agora nós temos aqui uma sequência de um fluxograma para números primos, tá? Então o que a gente sabe dos números primos? Ó, escolher um número natural maior que 1. Então lá, o que são os números naturais lá? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses são os números naturais maiores que 1, tá? Então a gente escolhe um desse número. Ao escolher esse número, o que a gente faz? É encontrar os divisores do número escolhido. Vamos supor lá que eu escolhi lá o número 2, tá? Ele possui como divisores somente o número 1 e ele próprio. Se o 2 atender esse critério, então, sim, ele é um número primo. Se não, eu volto e escolho outro, tá? Então, só que eu tenho que seguir sempre o começo. Começo aqui sempre maior que 1. Então, começo do 2, depois vou para o 3. Aí, se ele satisfazer a esse critério, né, de que os divisores dele são apenas 1 e ele mesmo, então ele é considerado primo e você coloca na lista. Caso contrário, você volta, escolhe o próximo número, tá? Então, por exemplo, escolheu 3, aprendeu, então 3 é primo. Vai para o 4. Aí o 4 você vai escolher lá. Ele só tem 2 divisores? Não, tem mais divisores, então ele não é primo. Ele vai para o 5 e assim por diante. Então isso aqui acaba fazendo o quê? Uma sequência, né, de procedimentos de verificação de todos os números naturais, tá? Então ele vai fazendo um loop aí meio que infinito, tá? Desses procedimentos. É como se a gente criasse um programa, né, computador que ele fosse puxando todos os números naturais e verificando esse critério. Então, que ele conhecesse lá. Se ele for só tem 2 divisores, né, que é 1 e ele próprio, então ele é primo, ele entra lá. E aí assim vai rodando até preencher todos os números primos, tá? Na atividade 2.5, começa assim: sabendo que cada figura da sequência
possui uma posição n, né? Lembra? A figura 1, a n, o n1, n2, n3, n4, n5, e que está indicada por um número, encontre uma expressão algébrica que define o total de quadradinhos da figura genérica n. Então, primeira coisa que você vai fazer, a figura 1, quantos, ó, você vai olhar quantos quadradinhos tem. Então, é fácil de contar, 5. Já a figura 2, ó, dobrou. Então, ela vai ter 10, né? Dobrou o número de linhas aqui que tem 5, né? Já a figura 3, ó, vai ter 15. Então, a gente começa a perceber que a figura 4, né? Se tivesse uma figura 4 aqui, ela ia ter 20. E a figura 5, 25. Por quê? Está sempre aumentando de 5 em 5. Então, é uma sequência recursiva, tá? Então, a gente consegue perceber lá, ó, encontra uma expressão. Qual que vai ser essa expressão? Então, a figura, né, a figura n, ela vai ser, a gente percebe que ela vai ser 5 vezes um número de termo, tá? Porque ó, a gente percebe aqui, ó, que 5 vezes 1 dá 5, que 5 vezes a posição 2 dá 10, que 5 vezes a posição 3 dá 15, e que 5 vezes a posição 4 dá 20, tá? Então, aqui nós, de fato, provamos aqui, ó. Tá? Então, a minha figura n, né, a enésima figura genérica, é 5 vezes n. Então, observe a sequência de figuras, tá? Abaixo. Então, eu tenho lá figura 1, figura 2, 3 e 4. Com 3 lados, formamos um triângulo, conforme a figura 1. Preenche o quadro a seguir. Então, a gente tem lá que a figura 1, né, ela tem 3 lados. Ótimo, 3 lados. Qual o número de triângulos que a gente tem na figura 1? Apenas um triângulo. Na figura 2, a gente tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 lados e 2 triângulos. Já a figura 3, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos, então, 7 lados e 3 triângulos. Já a figura 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente observa aqui, 9 e 4 triângulos. Então, você consegue perceber aqui que existe um padrão na sequência dessas figuras, né? Que está aumentando sempre, aumentando 2 lados, né? Sempre 2 lados a mais, ó, né? E o número de triângulos também está sempre aumentando mais um. Se eu fizesse a figura 5, por exemplo, bastava eu colocar apenas mais 2 lados aqui, ó, certo? Ó, mais 2 lados aqui, eu teria a figura 5 com mais um triângulo, né? E com 11 lados, tá? 2.7. Para a resolução da próxima atividade, analise a sequência 2187, 729, 243, 81 e 27 e assim vai. Então, você percebe que aqui é uma sequência que está diminuindo, tá? Tem um padrão de diminuição e a gente vai ter que descobrir, tá? Essa sequência é recursiva ou não? Então, você poderia pensar o seguinte, ó, essa sequência, ela sim é recursiva, porque basta a gente pegar o número, né, o primeiro número aqui no caso, e dividir por 3. Ao dividir por 3, a gente encontra o valor anterior, o próximo valor, o segundo termo. E se fizer essa continuação, se eu começar a dividir por 3, eu encontro o 243, e assim por diante, ó. Basta, então, a gente dividir por 3 que nós obtemos, né, o próximo termo, tá? O próximo termo da sequência. Então, ela é uma sequência recursiva, tá? Bastando a gente dividir por 3. E o que é importante aqui, ó, vamos escrever essa sequência algébrica, se ela for possível, tá? Então, aqui eu vou fazer aqui. Então, nós vamos falar assim, ó, que cada termo que a gente quer saber, vamos chamar de AN, tá? Que é o termo genérico. O A é uma questão de notação e o N é o número do termo. Então, primeiro termo, segundo termo, quarto termo, tá? Então, a gente percebe na sequência que o primeiro termo, A1, é 2187, né? E o segundo termo, por exemplo, é 729 e assim por diante. Terceiro termo, quarto termo, todos os termos que estão aqui. Observe que ele vai para o infinito. Então, e que para uma regrinha aqui para determinar o próximo termo, a gente percebe que tem que dividir por 3.
né? Então, a gente dividir quem por 3? O termo anterior, não é isso? Para eu saber o próximo termo aqui, ó, basta eu pegar esse e dividir por 3. Então, a gente vai apresentar assim, ó, basta pegar 1/3, que é a mesma coisa que dividir por 3, tá? E multiplicar pelo termo anterior. Se o termo anterior é n, então a gente pega, nós chamamos de n menos 1. Tá? Vou fazer um exemplo. Vamos supor que eu queira saber o AN, o termo 2, segundo termo. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o termo anterior. Quem é o termo anterior? O A1. Tá? Então, esse n menos 1 aqui, que da fórmula, representa o termo anterior. E desse termo anterior, a gente vai dividir por 3, certo? Então, quem é? 2.187 dividido por 3. Então, eu tenho que o A2 é exatamente, olha lá, o termo anterior dividido por 3. Vamos supor, eu quero saber quem é o termo A4. Então, o termo A4 é o termo anterior, que é o A3, dividido por 3. Quem é o A3? Aí você olha lá, ó, 243, né? Então, 243 dividido por 3 vai dar 81, tá? Então, essa é uma fórmula, tá? Então, que a gente generaliza, que é uma forma de que nós encontramos os termos da sequência. Claro que eu dependo do termo anterior para achar o próximo, tá? Então, ela é uma sequência recursiva, ela necessita do termo anterior para nós acharmos o próximo termo. Tá? Na letra B, ele fala para fazer montar um fluxograma. Então, nós temos aqui o fluxograma aqui na letra B. Tá? Letra B. Então, o que a gente faz? Considerando então que o primeiro termo, ó, o primeiro termo aqui, ó, o A1 é 2000, então 2047, ó, 2187. Então, a gente vai iniciar então com o n a partir do 2. O n a partir do 2. Então, tá aqui, ó, n igual a 2. O que eu faço com n igual a 2? Escrevendo a fórmula, né? A n, ó, que está bem fininha, a n é igual a 1/3, que multiplica a n menos 1. Então, aqui, ó, nós vamos escrever qual é o valor do AN, qual é o valor do AN que eu quero descobrir, qual é o AN que eu quero, se é o segundo termo, terceiro termo, tá? Então, aí a gente vai generalizando. Então, a gente vai gerar os termos da sequência, tá? Se eu adiciono, então eu vou adicionando um. Assim que eu vou adicionando um, eu vou encontrar o termo que eu quero. Vamos supor, eu quero saber os 5 primeiros termos, né? Ou melhor, os 4 primeiros termos de uma sequência, os 4 primeiros termos. Então, como que fica isso? Então, eu quero saber o A4. Como é que é o A4? Mas para chegar no A4, eu preciso encontrar primeiro o A2. Tá? Então, vou colocar lá, quem é o A2? O A2 é o A1 dividido por 3. Aí você encontra. Quem é o A3? O A3 é o que deu anteriormente dividido por 3. Quem é o A4? Então, o A4 vai ser o que deu no A3 dividido por 3. Tá? Então, vamos supor aqui, eu tenho lá o 2.187 dividido por 3, né, que deu lá o 729. E aí, pegando o 729 dividido por 3, dá 243. Aí, pegando 243 dividido por 3, vai dar 81, tá? Então, eu consegui, aí eu encerrei. Então, o meu objetivo aqui é chegar no A4, um exemplo, tá? Então, ó, vamos observar de novo o fluxograma. Então, a gente começa a partir do n igual a 2, porque o A1 já tem, tá? Vou usar a fórmula e escrevemos o valor AN, tá? Então, quem é o AN? É o A2. Tá? Daí, então, aí eu consigo gerar vários termos. Se é aquilo que eu quero, eu encerro. Mas se não é, eu continuo o processo. Tá? Então, depois vou para o A3, vou para o A4, né? Até chegar onde eu quero. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Tá? Observem bem aqui como foi feita a explicação. Retorna. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Um abraço.